Vamos agora à segunda parte da entrevista. Romeu Tuma Júnior está aqui comigo, ele que lançou há pouco aqui o segundo livro, a parte 2 do assassinato de reputações, muito além da Lava Jato. Ele que foi secretário nacional de Justiça, à época em que Lula ainda comandava o Brasil, que tem muito a falar. Na primeira parte dessa entrevista, a gente falou aqui sobre o assassinato de Celso Daniel, onde o fantasma de Celso Daniel vai bater. Falamos aí sobre o ex-presidente Lula, quem é essa figura, como o PT trabalha envolvendo essa organização criminosa cheia de tentáculos, né? E também quem são os filhos de Lula, essas figuras aí tão bem-sucedidas na economia brasileira. Vamos à segunda parte da entrevista. Romeu Tuma Júnior está aqui comigo. Lava Jato. Aliás, muito além da Lava Jato é aqui, né, o subtítulo, a frase abaixo do assassinato de reputações. Por que muito além da Lava Jato? Porque a coisa vai longe. A coisa vai longe. Eu tenho uma preocupação grande que possa acontecer com a Lava Jato o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas. A gente, como eu te disse, sabe como funcionam as organizações criminosas do estilo mafioso. O modelo que nós temos no Brasil é muito semelhante com o estilo mafioso. Aquela camaradagem, compadrio. Essas pessoas, recapitulando, eles tentam matar testemunhas, elimina testemunhas, tentam macular os testemunhos, desqualificar testemunhas. A partir daí, eles partem para cima da cabeça da investigação, tentam macular os investigadores, eliminar os investigadores, criar dossiê contra os investigadores para desqualificar, incompatibilizar, tentar inviabilizar, enfim, amordaçar os investigadores. Os dossiês é um assassinato. É assassinar a reputação. É a base que está aqui. É assassinar a reputação daqueles que estão efetivamente exercendo suas funções. Nós estamos diante de um Estado criminoso. Dentro do Estado criminoso tem as pessoas de bem, honestas, trabalhadores, funcionários públicos de carreira, que estão lutando para expurgar do Estado esses criminosos. Porque o que é comum de um crime organizado? Ele se infiltrar no Estado. Ele ser paralelo ao Estado. Hoje nós tivemos o Estado tomado. Então quem está infiltrado no Estado é os agentes públicos direitos. Então assim, eu tenho medo que em algum momento eles consigam massacrar quem está fazendo a investigação. Então assim, o que se espera é que lá na frente isso volte de alguma forma, então muito além da Lava Jato. Porque na Operação Mãos Limpas, vamos recordar que foi feito um grande trabalho, depois o pessoal que se encarregou das investigações foram todos aniquilados. Tiveram grandes ataques contra as suas honras, pessoas que foram desqualificadas, foram expulsas, teve gente que morreu. Na Itália você tem lá a figura do primeiro-ministro, Berlusconi acabou assumindo, criou uma série de leis que protegeu quem tinha sido condenado, reverteu condenações, não desmontou tudo, mas muita coisa acabou sendo. Nós tivemos recentemente a aprovação de um projeto que eu, quando estava na Secretaria Nacional de Justiça, combati muito. Nós temos ainda a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que era muito atuante no meu tempo. Não sei como então, nós conseguimos brecar muitas iniciativas do Executivo que eram perniciosas para a questão da lavagem de dinheiro. Conseguimos aprovar muitas leis importantes que nós temos no país. Conseguimos implementar, por exemplo, os laboratórios de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que são mecanismos importantes que dão uma celeridade nas investigações, que diminuem análise de material, de quebra de sigilo bancário, documentos, coisas que demorariam 6, 7 meses, 1, 2 anos, para 3 meses, 2 meses, e substitui 50 agentes por 3, 4. Mas, enfim, você teve recentemente, depois de a gente não estar mais lá, enfim, depois do governo conseguir uma grande pressão, a aprovação daquela repatriação do dinheiro lavado, dinheiro sujo. Isso vai quebrar muitas dessas condenações aí. Esse fato que agora teve essa divulgação do escândalo dos papers lá, tem muito crime aí que vai cair por conta do Panama Papers. Tem muito crime aí, que é sonegação. É muita ingenuidade imaginar que todo o dinheiro do esquema criminoso, do Petrolão e outros esquemas criminosos, ficou no Brasil, né, gente? É claro que esse dinheiro saiu de alguma forma aqui do país, e essa lei da repatriação faz com que o dinheiro da corrupção volte, o dinheiro da prostituição volte, o dinheiro do tráfico de drogas volte. Quer dizer, qualquer dinheiro sujo. Então, assim, isso serve a quem? Serve ao crime.
Claro, beneficia eles mesmos. Então, assim, você veja que o que tem aí que era sonegação, o que era problema com o fisco, vai ser absorvido pela lei. Então, assim, vão ficar impunes. E aí eu pergunto, o cidadão de bem, que recolhe imposto, 27,5% ao mês, assalariado, quem sonegou a vida inteira vai pagar 15% e está com o dinheiro limpo de volta. Então, isso é uma brincadeira, né? Então, assim, muita lei na Lava Jato que as coisas vão se espalhar, tem vários órgãos para ser investigado. Nós estamos em cima de um, dois. Eu quero chegar no BNDES. Tem um capítulo aqui destinado ao né? BNDES, mas antes disso, Lava Jato, ela poderia ter começado muito antes, não? O Meiriposa, que inclusive está aqui, né? Tem depoimento dela aqui no seu livro. Meiriposa foi a contadora do doleiro Alberto Youssef. Meiriposa, muito antes do início da Lava Jato, entregou documentos importantes à Polícia Federal, né? E sabe-se lá por que tipo de interferência a investigação não foi iniciada naquele momento. Se fosse, talvez já tivéssemos o desfecho disso e tivéssemos evitado também tantos saques, agora recentes, aos cofres públicos e às estatais. Como é que Meiriposa chegou aqui e por que, na sua avaliação, que é um homem de polícia, essa investigação não aconteceu? É complicado. Ela, 2 anos antes, ela procurou a Polícia Federal em São Paulo, entregou vários documentos, tinha sido ameaçada de morte, disseram que ia matar a filha dela, enfim. Ela deu vários documentos que poderiam chegar ao Youssef e a esse esquema, insistiu, mas as coisas não foram levadas à frente. Não sei se houve pressão de cima, se a autoridade levou para o seu superior e eles, imaginando onde isso pudesse chegar, não deram sequência. É uma avaliação difícil de fazer porque é de foro íntimo. Enfim. Agora, havia indícios o suficiente para se abrir investigação. Claro. Isso é fato. Tanto é que, depois de 2 anos, houve uma operação em Curitiba, se chegou aquele lava-jato, aquele posto que tinha um lava-jato lá em Brasília, e ela novamente procurou a polícia, teve contato com a mesma autoridade, que chamou, falou, não tem mais nada com isso, chamou o delegado do Paraná, que teve interesse em falar com ela, e novamente pegaram todos os documentos, e aí se chegou a essa extensão, porque ela fez a ligação do porquê o Paulo Roberto Costa estaria ligado com o Youssef, que eram as emissões das notas fiscais para as empreiteiras pagarem a propina. Ela fez essa ligação. Então, assim, tudo isso podia ter acontecido 2 anos antes. E às vésperas da eleição. Então, talvez esse quadro tivesse mudado, hoje a gente não estaria gritando por impeachment. Certamente. O estelionato eleitoral não teria acontecido. Aliás, Meiriposa levou um susto, né, dia desses. Exatamente no dia da Operação Carbono 14. Exatamente. Incendiaram totalmente o escritório dela. Há um inquérito para apurar isso. É um fato muito estranho. A gente não quer aqui fazer nenhum tipo de adiantamento, mas, enfim, é muito estranho, uma coincidência muito maluca. São 7 conjuntos comerciais no andar. Só o dela foi totalmente destruído e um que tem ao lado, um pouco também. É um fato que chama muita atenção, porque foi logo depois do livro. Se for incêndio criminoso, é algo muito perigoso, a gente tem que ver o que está acontecendo. Se foi uma intimidação, se foi uma represália, se foi preocupação em que ela possa ter mais documentos. E aqui já vai aviso que o que ela tinha, ela entregou à Polícia Federal. Eventualmente, alguma coisa que ela tenha não está com ela, para que as pessoas não façam esse tipo de investigação. Até porque... Seria muita ingenuidade, né? Depois de tudo isso, ela ficar com os documentos em mãos. É claro que ela passou para mãos seguras. Sim, e outra coisa, ela foi ameaçada há um tempo atrás, isso foi comunicado à Polícia Federal e também não me consta que tenha tido qualquer tipo de preocupação em protegê-la. Que também é grave. Porque ela colaborou com tudo isso e foi largada à própria sorte. Isso é bom que se deixe claro também. Repito, Meiriposa
foi contadora do doleiro Alberto Youssef, que é o foco, né, o pilar aí do início da Lava Jato. Foi com ele e com o Paulo Roberto Costa que a gente chegou nesse grande polvo, né, para não dizer Lula, né, nesses tentáculos todos espalhados aí entre PT, os partidos aliados, PP, PMDB e outros tantos partidos, e também a Petrobras, e também os corruptores e as grandes empreiteiras do Brasil. Quer dizer, começou lá. Meire iniciou a entrega dos documentos, isso ficou dito pelo não dito, e depois, quando apareceu o Youssef no meio da jogada e o Paulo Roberto Costa, aí de fato a polícia puxou esse novelo e descobriu que Meire tinha razão lá atrás. Mais uma informação que parece que está ficando no dito pelo não dito é o tal bilhete, o bilhetinho entre Youssef e Dilma. Como é que é isso? Isso não deveria, não é um indício? Né? Estou perguntando aqui para o delegado, né? Para o policial. Não é um indício que deveria ser investigado, o tal bilhete? Não tem dúvida, né? É um o Youssef bilhete. Não pode ficar escrevendo bilhetinho para Dilma, botando nome lá, tantas viagens, não é? É um bilhete, realmente, que foi entregue pela Meire à Força Tarefa, a Polícia Federal, onde tinha anotações com a letra de Youssef, se referindo ao embaixador, tinha valores, tinha o nome da presidente Dilma. Então, assim, são indícios, né? Tem que ser apurado. Isso foi entregue. Está na mão da Federal, não sei o que foi feito. Enfim, são indícios que tem que ser apurados. É uma investigação grande, ele está envolvido, se tem essas anotações, tem que explicar por que tinha isso lá, o que diz respeito a isso. Tem que saber, é evidente que sim. E é estranho isso não ter vindo à tona, ninguém ter falado, não ter sido investigado, enfim. Ninguém sabe onde está isso, a gente precisaria saber. Pode ser até que esteja investigando, mas precisa explicar isso. Até que para investigar isso, ter algum indício, tem que ir para o Supremo, ninguém sabe. É evidente que sim. A gente, quando vai investigar um crime, qualquer anotação, qualquer observação, qualquer detalhe, é sempre importante no local de crime, ou no local onde você faz uma busca, ou um documento que lhe é entregue, você tem que ter bastante cautela, tem que aprender, tem que levar para os autos, tem que investigar. Qualquer pista é muito importante na investigação, ainda mais com essa complexidade toda. Bom, a gente teve o Petrolão agora, que é esse escândalo mais recente, considerado o maior esquema de corrupção da história do mundo, que deixou o Mensalão, o escândalo anterior, como um grupo aí que batia carteira, se a gente pensar nos valores, né? Mas o que a Lava Jato descobriu é que Mensalão e Petrolão caminharam juntos, né? Um mal terminou, o outro já tinha começado, então foi uma sequência. Depois do Mensalão e do Petrolão, a gente vai ter um BNDESzão? Jorge, eu não tenho nenhuma dúvida e quero deixar isso claro para você o seguinte, é tudo a mesma coisa. Nós temos um projeto de poder que foi concebido lá em Santo André. Aquele embrião foi exportado para a República, só muda as dimensões. Tinha um grupo de empresários que ia acharcar outros empresários para alimentar o partido e financiar campanhas. Esse projeto foi levado para o Brasil. Há um grupo de empresários que acharca outros empresários, desvia o dinheiro de obras públicas, alimenta a corrupção para financiar partidos e financiar campanhas. Então, assim, o Mensalão, Petrolão, BNDESzão, os órgãos públicos são instrumento de descarrego de propina. Então, assim, é um projeto de poder pessoal que alimenta todo esse esquema. Então, assim, o que nós temos assim, são faces de uma grande investigação, que ora estoura aqui, ora estoura acolá. Então, assim, é muito pouca gente investigando, por isso que tem essas fases. Então, cai uma denúncia no Paraná, está com o doutor Moro. Cai uma denúncia em Brasília, está com outros policiais. O Estado brasileiro, se não fosse um Estado criminoso, teria uma força-tarefa nacional investigando todas essas empresas onde há denúncias. O Estado foi criminalizado. Então, isso tudo é faceta do mesmo crime. Lotear o governo, lotear o Estado, criminalizar o Brasil. E usar as suas empresas como produtoras de propina para alimentar a sustentação desse projeto de poder, para se eternizar. É isso que nós temos. E o BNDES serviu para muita mamata em meio a essas... Não tenha dúvida. Inclusive para comprar apoio desses governos que têm uma pseudo-democracia que não é democracia, para criar esses embaraços internacionais. Olha,
Se tiver impeachment no Brasil, vamos reagir na ONU, vamos fazer uma reunião aí para defender o governo, então, assim, para criar essa proteção internacional. Você vê hoje em dia as pessoas na fila, mais de 2 horas para tomar uma vacina contra a gripe, crianças de meses, as mães tomando sol. Isso no centro, você imagina na periferia, que as pessoas nem chance têm. E o ministro da Saúde se licenciando do cargo para votar, porque precisa de um voto para presidente no Congresso. Isso é uma vergonha. O Brasil enfiando milhões de bilhões de dólares em Cuba para fazer um porto. E o povo aqui não tem saúde, não tem educação, não tem escola. Não, a corrupção é a mãe de muitas mortes. Na área da saúde, na área de segurança pública, na própria estrada. É isso. No final da história, quem paga sempre é o cidadão, e muitas vezes com a vida. Sim, não tem dúvida. Então, se ele não tem o serviço de qualidade, ele não tem a prestação de serviço, ele não tem a resposta dos impostos que ele paga, e hoje ele não tem segurança nem saber se ele vai voltar vivo ou não. Se vai ter uma bala perdida por aí. Então, assim, isso tudo é um projeto de poder. E aí eles ficam pregando ódio, vai para a rua, vai lá, vai se manifestar, e bancam ainda essas centrais sindicais para levar balão, camiseta, capa de chuva, sanduíche de mortadela para botar gente na rua. Bancam e abrigam dentro do Palácio do Planalto, como tem sido usado o Palácio do Planalto para incitação ao crime. É outro crime aquilo. Você usar um próprio público para fazer movimento sindical, para fazer campanha, é crime. Aquilo é uma vergonha, você liberar o púlpito do Planalto para a pessoa ameaçar, falar que vai para a rua, que vai lá cobrar o ministro Moro, que vai atingir a justiça, se o presidente cair, nós vamos pegar em arma, vamos invadir propriedade. Porra, está verbalizando o crime na frente da presidente da República, do ministro da Justiça. E ninguém toma providência. Num país sério, ia estar todo mundo preso, essa é a verdade, não? Não tem dúvida, não tem dúvida. O último capítulo do seu livro diz o seguinte: tem o penúltimo, que é por um Brasil melhor, não estamos lutando por esse Brasil melhor, e um Brasil melhor se faz hoje, gente. Primeira coisa, quebra o projeto criminoso de poder do PT, tira o PT do poder, e é só o primeiro passo, não é o fim não, é só o começo, né? Então esse Brasil vai começar a melhorar no momento em que você destitui uma organização criminosa do poder. Pronto, e aí a gente tem muita luta pela frente. Mas aqui no último capítulo você diz: se a quadrilha não mentir, brigar e se delatar, o Brasil não tem salvação. Que é o que a gente está vendo hoje, os comparsas se entregando, cada um tentando salvar sua pele. E aí é que a gente descobriu, né, a raiz do esquema de corrupção. Delatem-se uns aos outros, pelo amor de Deus, porque é o que a gente precisa para essa organização criminosa sair do poder. Senão nós vamos retroalimentar o crime organizado, eles vão se eternizando, vão cooptando pessoas, cooptando parlamentares para se eternizar no poder, e vai ficar difícil a gente sair dessa situação. O Estado cada vez mais vai estar criminalizado e a sociedade cada vez mais marginalizada. Esse é o nosso grande risco. Eu tuitei aqui, quando a gente começou a conversa, e eu estava dando uma olhadinha nos tweets, a maioria dos tuiteiros pergunta o seguinte: bom, você lançou o livro, ninguém contestou. Pressupõe-se, então, que de fato tudo que está aqui seja mais absoluta verdade, porque senão já teria contestação, processo, confusão, aquela coisa toda. E muita gente é preocupada com a sua segurança. Como é que é isso, Romeu Tuma? Ou você não se importa mais, agora está tarde demais, para cometer qualquer atentado, qualquer coisa assim? Eu militei 35 anos na polícia, praticamente, com as pequenas exceções de afastamento, quando fui secretário nacional de Justiça, que é também uma função vinculada com segurança, e um mandato parlamentar que eu tive na Assembleia. Assim, a gente está acostumado a lidar com bandido. Então, assim, a gente corre risco, a gente sabe disso, tem ameaças. Assim, mas se você covardar, ninguém faz nada. Alguém tem que enfrentar, né? Eu já troquei tiro, fui investigador, fui delegado. Então, assim, a gente tem que enfrentar, alguém tem que enfrentar essas coisas. A gente procura viver num país mais justo, mais digno, mais honesto, plantar uma semente para colher algum fruto. A gente tem que enfrentar isso, não dá para se acovardar. Eu combati crime organizado a vida inteira. Se eu fosse me acovardar, eu tinha sido enfermeiro, sei lá. E aí você cuida, mas a gente tem que cuidar da sociedade. Eu escolhi essa profissão, estou acostumado, enfim. A gente tem que tomar algumas cautelas que a gente toma, mas tem que enfrentar, paciência, é o preço. Tem que pagar esse preço. E Deus sabe o que faz, ninguém vai na véspera.
Se for o preço, nós vamos pagar. Se esse país mudar, vai valer a pena. Conversei com o Romeu Tuma Júnior, que lançou há poucos dias o Assassinato de Reputações 2, Muito Além da Lava Jato, com Cláudio Tognoli. E é uma continuidade, né, do Assassinato de Reputações, um crime de Estado. São aqui, na verdade, isso aqui é um dossiê, tem tudo e mais um pouco, né? Tem informações aqui, algumas que estão na Lava Jato, outras que chegaram depois, outras que chegarão. Quem quiser saber mais, lê o livro, né? Romeu Tuma Júnior, muito obrigada pela entrevista, boa sorte, até a próxima. E vai ter o Assassinato de Reputações parte 3? Vamos ver, as coisas, os fatos têm se revelado tão rapidamente, né? Esse livro mesmo, a gente tinha tanta coisa que ia sair que acabou sendo atropelada pelos fatos. Eu ainda quero fazer um livro sobre um projeto de Brasil que eu tenho na minha cabeça, alguns amigos, algumas pessoas de várias áreas, algumas coisas assim, uma saída. Eu acho que seria interessante escrever sobre isso, algumas coisas que eu penso, inclusive na área de segurança, enfim. Tem companheiros que querem colaborar na área da economia, fazer talvez assim, uma ideia, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Muito bem. Obrigada pela entrevista, boa sorte. Eu que te agradeço a oportunidade e o carinho e a honra de estar aqui com você. Até a próxima, Romeu. Se Deus quiser. Bom, você acompanhou aí a segunda parte da entrevista com o Romeu Tuma Júnior. Se você não espiou a primeira, corre, espia, tá aqui no meu canal e a gente fala aí sobre assuntos bastante polêmicos, entre eles aí o assassinato de Celso Daniel. Agora essa investigação volta à tona, volta para os jornais da Lava Jato, está no meio dessa investigação e você acompanha mais informações aqui no meu canal o dia todo e participa à vontade nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Se não se inscreveu, corre e se inscreve.